Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Adriano, eu sou UX Designer especializado em experiências conversacionais e hoje eu quero compartilhar com vocês 5 boas práticas que ajudam a criar fluxos mais intuitivos, eficientes e agradáveis para os usuários, tá bom? Geralmente quando a gente fala sobre experiência do usuário, muita gente pensa em aplicativos, sites ou telas, né? Mas a verdade é que experiência também acontece dentro de uma conversa, ainda que seja pelo WhatsApp, através de mensagens de texto mesmo. E no próprio WhatsApp, onde o usuário espera rapidez e praticidade, alguns detalhes podem fazer toda a diferença entre a experiência agradável e uma conversa que a pessoa pode abandonar no meio do caminho, sabe? Então, bora lá para os 5 temas importantes que eu considerei em trazer aqui para vocês. Primeiro, sempre deixe claro para o usuário o próximo passo, tá bom? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês que eu separei aqui, que tem de um Figma que a gente preparou, onde após acontecer as coisas necessárias no fluxo, a gente vai enviar o usuário para o atendimento humano. E a gente sempre faz questão de avisar ele que a gente vai enviar ele para um atendente que vai ajudar ele sobre o assunto que ele está tratando. Ou seja, aqui na mensagem está escrito: já entendi o que você quer, aguarde só um instante que já estou chamando o atendente para te ajudar com os cursos que você deseja. Então, a gente deixa claro para o usuário o que vai acontecer para ele não ficar perdido ou para ele não ter dúvida se ele realmente está indo para o caminho que ele quer, que ele precisa ou não. Então, aqui é a primeira boa prática. A segunda é antecipar os erros do usuário. Sempre a gente vai tentar antecipar os erros do usuário. E para isso eu trouxe um outro exemplo aqui também, que se encontra nesse outro cliente que a gente trabalhou aqui também, né? Que geralmente os usuários deles têm muitas dúvidas. E o que acontece? Às vezes eles tiram dúvidas boas para eles, dúvidas que convêm e dúvidas que não, porque nem sempre o usuário vai saber que tipo de dúvida tirar. Se ficar muito geral, o que eu posso te ajudar? Às vezes o usuário fica sem exatamente saber o que ele vai perguntar, às vezes ele não sabe estruturar a dúvida ou a pergunta direito. Então a gente antecipar esse tipo de erro e, por exemplo, como tá aqui nesse cantinho, trazer uma lista com as dúvidas mais prováveis que o pessoal mais costuma trazer, é uma forma de antecipar e fazer com que esse usuário ele passe longe, né, da margem onde ele pode cair num looping de talvez a IA responder uma coisa que ele não quer, que ele não precise, e assim acabar frustrando ele, né? Então aqui a gente separou uma lista, né? A gente na verdade fez uma pergunta, né? Você quer uma lista sobre os assuntos ou prefere apenas perguntar mesmo? Se ele não souber exatamente qual é a dúvida dele, provavelmente ele vai pegar a lista, que aí vai estar as dúvidas principais ali, e provavelmente alguma delas vai ser a dúvida dele. Se ele já souber, ele vai perguntar, e aqui ele tem essa liberdade de ir por um caminho ou por outro. A terceira boa prática aqui, pessoal, é sempre oferecer uma rota de saída. Essa aqui eu considero uma das mais importantes, porque a gente dá liberdade para o usuário, ao invés de forçar ele a ficar no que a gente planeja ou no que a gente quer que ele fique, né? Então aqui tá mais um exemplo onde, caso aconteça algo bom ou algo ruim, o bot pergunta: posso te ajudar em algo mais? E aí ele tem a liberdade de voltar pro menu principal, de falar com o atendente, talvez, caso ele queira falar com o ser humano, ou de finalizar a conversa, né? Claro que cada regra de negócio é uma regra, né? Então talvez nem todos os clientes vão querer a opção de falar com o atendente tão fácil ou logo no início do bot, mas também é uma solução, tá bom? Então o quarto ponto aqui agora, né, que é a quarta boa prática, é a gente falar a linguagem do usuário. É o sistema sempre falar a linguagem do usuário. Sempre ter uma associação entre o que o usuário está vendo na tela e o mundo real. Isso vai gerar familiaridade com ele, fazendo com que ele se sinta mais à vontade e também tenha uma melhor probabilidade de entender o que está acontecendo ali, né? E aqui está mais um exemplo onde o usuário caiu em uma exceção e a IA que vai ajudar ele a voltar para onde ele estava. Só que em vez de a IA falar daquele jeito profissional, daquele jeito técnico, aquele jeito de robô, sabe? A gente colocou ela para falar mais ou menos dessa forma: olha, eu não compreendi exatamente o que você precisa, mas eu vou te ajudar. Me diz com clareza sobre o que você deseja falar, por favor. Então, são palavras, são frases, são termos que todo mundo entende, todo mundo vai saber exatamente o que é para fazer aqui, e assim o usuário consegue se identificar, né? Às vezes a gente costuma usar esse linguajar até mesmo no dia a dia, então com certeza que ele consegue entender o que está acontecendo para falar com a IA o que ele precisa para ela seguir com a ajuda dele aqui no fluxo, né? A quinta boa prática, pessoal, é mostrar contexto sempre antes de pedir informações. E essa aqui, eu também vou trazer um exemplozinho aqui, essa aqui funciona muito bem para pessoas, às vezes, que não tem tanta maturidade digital, né? Ou seja, tem um robô no WhatsApp pedindo o meu CPF. Com tanto golpe que as pessoas veem por aí, às vezes não, na verdade, sempre é bom perguntar, dar contexto para o usuário antes de pedir um dado pessoal, né? Como o CNPJ, ou CPF, ou número de RG e coisa do tipo. Então aqui a gente diz: para começarmos, preciso antes verificar se você já possui uma conta com a gente. Me fala o seu CNPJ ou o seu CPF, por favor. Então aqui ficou claro que para ele prosseguir com o atendimento, ele vai precisar dar o CPF, porque o bot precisa saber se ele tem uma conta com eles, né? Com a empresa. Então ele deu o contexto antes de pedir um dado pessoal, assim o usuário se sente mais confortável e entende de fato o porquê é preciso dar aquele dado ali, tá bom? Então aqui foram 5 boas práticas que vai fazer total diferença no seu fluxograma, no seu sistema, na sua experiência em si com o seu usuário, tá bom, pessoal? Então considere essas 5 boas práticas aqui, que eu tenho certeza que vai fazer total diferença e vai ajudar bastante. Provavelmente vai mudar bastante resultados aí. Em breve a gente vai trazer mais vídeos aí, tá, gente? Então agradeço aí por quem ficou até o final aí e até a próxima.